Bem-vindos ao episódio 2 do programa Imagem Masculina Profissional, onde eu ensino você, homem, a ter uma imagem profissional mais confiante, segura e assertiva em qualquer ocasião, independente do seu orçamento. Eu sou Estela Moncaio, estrategista de imagem e marca pessoal, e neste episódio eu vou falar sobre um aprendizado fundamental para que você desenvolva uma imagem profissional que de fato assegure que você alcance todos os seus objetivos. Você deve estar se perguntando que aprendizado fundamental é esse, Estela? E é bem simples, aliás eu já dei spoiler sobre ele no nosso episódio 1 do programa. Mas vamos relembrar, tá? Para mim, a maneira como eu enxergo a imagem pessoal, na verdade não difere muito de um idioma, né? De uma linguagem. E, como qualquer linguagem, dentro da imagem pessoal, a gente tem signos e tem elementos que transmitem mensagens específicas. Isso quer dizer que, assim como qualquer outro idioma, se a gente quer exatamente saber o que a gente está transmitindo, o que a gente está dizendo com aqueles elementos, com aqueles signos, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa estudar esse idioma, né? Aliás, é muito comum, né, quando a gente vai visitar um país que tem um idioma diferente do nosso, a gente se esforçar para estudar, para aprender pelo menos aquelas frases principais pelas quais a gente vai precisar se expressar para sobreviver ali os dias que a gente for passar, né? Então, um mínimo, né, do idioma estrangeiro, daquela cultura que a gente vai visitar, a gente precisa saber, né? Talvez como pedir uma informação, como pedir uma comida, né? Como pedir desculpa, como agradecer, né? Ou mesmo dizer que você não domina aquele idioma, né? E a linguagem visual, que é a linguagem da imagem pessoal, não é diferente. A linguagem visual também é composta por elementos, por signos, que transmitem mensagens específicas, né? Então a gente já começa aqui nosso papo com essa grande provocação da minha parte. Se imagem pessoal é linguagem, é um idioma, por que a gente não se esforça, né, para aprender o mínimo, né, do repertório dessa linguagem, para que a gente possa ter certeza da mensagem que a gente está passando para o outro, né? E talvez falando assim, pareça que é muito difícil, né? Mas na verdade não é. A verdade é que a linguagem visual, ela é aprendida pelo nosso cérebro de uma maneira muito natural. E isso a gente vai falar um pouco mais pra frente, tá? Mas a gente naturalmente já entende, né? Já percebe muito do que a linguagem visual, que está presente na nossa imagem pessoal, transmite. Só que muitas vezes a gente não sabe, não consegue racionalizar isso, especialmente quando a gente tem uma intenção específica de transmitir uma determinada comunicação sobre nós, né? Então, como eu falei, eu já inicio esse vídeo aqui tentando te provocar nesse sentido, né? Que você comece a encarar a imagem pessoal como uma linguagem a ser aprendida, a ser desenvolvida, né? Assim como os idiomas, e que podem te ajudar a ter domínio, a ter clareza, a ter assertividade sobre a mensagem que você quer transmitir sobre você a partir do seu vestuário, tá? Bom, então vamos falar um pouco mais sobre essa linguagem visual. Linguagem visual é um sistema de comunicação amplamente utilizado pelas áreas mais diversas, como as artes, o design, o cinema e a comunicação visual de maneira geral. A gente usa, né, essa linguagem para transmitir informações, transmitir ideias e especialmente para gerar emoções. O interessante da linguagem visual é que ela é capaz de transpor as barreiras linguísticas e até culturais, tá? Então, a partir desses elementos, desses signos, desses símbolos que são próprios da linguagem visual, a gente consegue, por exemplo, simplificar conceitos mais complexos, contar histórias e, especialmente, como eu já falei, evocar essas emoções mais profundas, mais instintivas do ser humano. Então vejam como é importante a gente entender, né, esse complexo aí sistema de símbolos, elementos e, como eu falei, cada parte que compõe essa comunicação. Na verdade, cada área explora esses elementos de uma maneira muito específica e os componentes e elementos são os mais variados
que vocês podem imaginar, tá? Mas quando a gente fala de comunicação visual aplicada à imagem pessoal, né? Então, quando eu trago a linguagem visual para a aparência, a gente tenta trabalhar com alguns elementos de design principais. Eu vou citar aqui os 5 que eu considero mais importantes. Então, primeiro, as linhas. Essas linhas, quando se juntam, se transformam nas formas geométricas principais, as mais básicas que a gente conhece, né? Como círculos, retângulos, quadrados, o próprio triângulo, né? A gente tem também as cores, as texturas e os volumes, tá? Como eu falei, a gente tem, na verdade, muito mais elementos, mas eu considero esses os 5 elementos de design principais que a gente tem que considerar quando a gente fala de aparência, de imagem pessoal, dentro do que tange a nossa linguagem visual, tá? E aí, o que é importante a gente entender? Que cada tipo de linha, né, por exemplo, que compõe o meu visual, a minha aparência, e quando eu falo dessas linhas, elas podem estar presentes desde as minhas expressões faciais, né, o desenho da minha boca, do meu olho, também podem estar presentes no meu cabelo, né, a textura do meu fio, né, elas podem estar presentes aqui na minha vestimenta, nos meus acessórios, né, elas podem estar presentes, na verdade, em tudo que compõe a minha aparência, a minha composição visual, né, até o meu formato corporal, por exemplo, a partir dessa simplificação, né, pode ser entendido como um aglomerado ali de linhas, né? E para cada tipo de linha e também para cada tipo de forma geométrica que é resultante aí da soma dessas linhas, eu tenho um significado específico. Eu tenho um repertório, né, um arcabouço simbólico específico, tá? Como eu falei, né, as nossas próprias feições não deixam de ser linhas, né? Vou tentar simplificar aqui para vocês começarem a entender, mas vejam, por exemplo, as feições femininas, elas tendem a ser um pouco mais curvas, né? Um pouco mais sinuosas, digamos assim, né? O que tende a nos transmitir um pouco mais de delicadeza, suavidade e a própria feminilidade, né? Já as feições masculinas, né? O desenho dos nossos principais traços, quando eu falo de feição, é isso que eu quero dizer, tendem a ser um pouco mais retilíneo, né? Tendem a seguir linhas um pouco mais retas, né? A sobrancelha do homem é mais reta, o olho, né? O formato do olho é mais retilíneo, os ângulos, né? Inclusive esse ângulo aqui de mandíbula, que é um ângulo bastante marcante da beleza masculina, tendem a ser ângulos mais retos, e a própria anatomia masculina é um pouco mais retilínea, né? Isso vai trazer, né, como elementos simbólicos, um pouco mais de força, um pouco mais de poder, um pouco mais de autoridade até. E aí, gente, aqui eu não tô entrando necessariamente em questões de gênero, tá? Tô tratando aqui de questões associadas ao universo feminino e ao universo masculino sob o ponto de vista simbólico, tá? E que tradicionalmente nos traz aí alguns significados, tá bom? Como eu falei, aqui, né, nesse momento, eu só explanei rapidamente sobre linhas e formas, né? Se eu for falar ainda de cores, por exemplo, né, dentro do universo das cores, imagina o tanto de possibilidade que eu não tenho, né? E aí a gente também, para trazer como exemplo aqui, vamos imaginar as cores mais claras, mais suaves, né? Elas tendem a comunicar um pouco mais de acessibilidade, um pouco mais de suavidade, mais uma vez, delicadeza, né? Já as cores mais escuras ou mais fortes, elas tendem a comunicar um pouco mais de impacto, um pouco mais de força, né? E até, como eu falei, elementos como segurança, confiança, austeridade, né? Então, falando aqui de apenas 3 elementos, né? 3 dos 5 elementos de design que eu considero importantes na aparência e na linguagem visual que compõe a imagem pessoal, a gente já tem aí um monte de elemento simbólico, né? Um monte de história sendo contada a partir de pequenos e poucos elementos, né? Aí, se a gente adiciona as texturas, que geralmente estão presentes e visíveis no material, né, de que é composto ali, aqueles elementos que a gente adiciona na nossa composição, então tô falando mais de tecidos, do metal, no caso dos acessórios, o couro, né, que pode estar muito presente em complementos como sapatos e bolsas, né? Cada um desses elementos, eles tendem a transmitir mensagens específicas para quem nos vê, né?
Volumes também, se eu tenho, por exemplo, um ombro mais estruturado, mais retilíneo, até maior, né, mais desenvolvido aqui, eu tendo a comunicar algumas coisas. Ou se eu tenho zero volume, nada de volume, eu também posso comunicar outras coisas. E, como eu falei, isoladamente, cada um desses elementos significa, né, traz um repertório simbólico. Agora imagina quando eles se somam, né? E na nossa aparência eles vão estar sempre somados, né? Então, as linhas se transformando nas formas, se vestindo de cores, de texturas, de volumes, tudo isso, né? E a soma desses elementos vai transmitir mensagens específicas, né? E se eu não sei, né, o que são essas mensagens, muito provavelmente eu vou ter um resultado de comunicação que vai ficar completamente à mercê da casualidade, né? Ou seja, eu vou estar indo na contramão da assertividade, da intencionalidade, e realmente vou deixar aí ao acaso o recado principal, a mensagem principal sobre quem eu sou, do que eu sou capaz e como eu quero ser percebido. E aí, gente, mesmo correndo o risco de ser repetitiva, eu quero deixar muito claro qual é o maior benefício da gente ter domínio sobre a linguagem visual. Basicamente, é ter certeza, ter clareza sobre a mensagem que a gente está passando para o outro a respeito de quem nós somos a partir da nossa imagem pessoal, né? E eu acho que é tão interessante isso, porque a partir do momento que eu tenho domínio de uma língua, eu posso adaptar, inclusive, a minha comunicação, né? Eu posso ser mais formal na hora que eu preciso ser mais formal, eu posso ser mais informal quando eu também posso ser mais informal, né? E tudo isso depende não só do conhecimento, do repertório em relação à linguagem visual, mas também da prática, o quanto que eu pratico aquela linguagem, né? É muito semelhante a um idioma qualquer, né? Quanto mais eu pratico um determinado idioma que eu tô aprendendo, melhor, mais proficiente eu provavelmente vou conseguir ser, né? A linguagem visual não é diferente. A questão é que muitas vezes a gente, né, aprendeu, a gente ainda tem uma cultura de achar que imagem pessoal é bobagem, é futilidade, ou é coisa pra gente muito rica, pra gente que tem muito dinheiro. E eu volto a dizer aqui, já falei bastante sobre isso no primeiro episódio, que na verdade, para nós pessoas normais, que talvez estejamos enfrentando desafios ainda mais complexos aí, para nos destacarmos, né, nos nossos respectivos mercados de atuação, talvez nós precisemos ainda mais de ter clareza, ter domínio sobre essa linguagem, né? Para fazer com que ela seja de fato um grande diferencial da nossa performance profissional, né? Para que ela possa enaltecer todas as nossas habilidades, nossos conhecimentos técnicos, toda a nossa capacidade advinda, né, obviamente, de outros conhecimentos, tá? E você pode estar se perguntando, beleza, Estela, entendi, mas qual é o melhor momento para eu começar a me preocupar ou a aprender essa linguagem visual? Não tem outra resposta diferente de agora, né? Agora, neste momento, que agora você está mais consciente da importância, né, de aprender esse novo idioma, ou de ter domínio, né, sobre ele, é o melhor momento, porque afinal de contas, aquilo que a gente percebe que é muito importante, a gente não deixa para depois, né? Eu aposto que as principais habilidades que você precisa ou precisava antes para desempenhar a sua carreira profissional de maneira consistente, de maneira eficiente, né? Você correu logo para aprender, né? Você não deixou para depois, né? E a mesma coisa se aplica aqui à linguagem visual, né? Eu aposto que você hoje tem objetivos profissionais, ou também, né, quem não tem, objetivos pessoais, e que te garanto, todos eles podem ser beneficiados pelo novo aprendizado, né, desse novo idioma, dessa nova linguagem, a linguagem visual, tá? Como eu falei, a partir do domínio dessa linguagem, você vai ter mais certeza do que você está dizendo sobre si, da maneira como você está se posicionando nos vários ambientes que você frequenta, e vai poder, inclusive, enaltecer, né, suas qualidades para que possa se destacar nesses ambientes, nessas ocasiões, nessas situações variadas aí da sua vida. Vou aproveitar aqui e fazer mais uma provocação, né? Porque eu tô super provocativa aqui nesse vídeo.
quero realmente te perguntar o que vale mais, né? Você ter domínio da sua linguagem visual, ter certeza da sua comunicação pessoal, ou você deixar isso ao acaso, né? Para mim não tem resposta diferente de ter domínio da minha linguagem visual, porque penso eu que deixar a minha comunicação ao acaso é quase deixar também toda a minha trajetória ao acaso, né? E eu não sei você, mas eu tenho muito propósito dentro do que eu faço, tanto pessoalmente como profissionalmente, e eu não quero deixar nenhuma ponta solta, né? Eu quero ter certeza de que tudo que dependa de mim, para que eu entregue o melhor, para que eu me desenvolva no melhor nível potencial que eu posso me desenvolver, esteja sendo feito por mim, né? Pode ser que tenha alguma habilidade que eu realmente não consiga desenvolver, porque, enfim, tem algumas características que não me permitem, né, que eu as desenvolva. Mas eu te garanto que todos nós, né, conseguimos desenvolver habilidades dentro da linguagem visual. Na verdade, de certa forma, a gente já tem isso aqui dentro da nossa cabecinha. Mas a gente, muitas vezes, só vive isso ainda de uma maneira bastante inconsciente, né? O convite que eu te faço agora é dar consciência, dar racionalidade a muitas das questões que muitas vezes a gente vive no nosso dia a dia, a gente percebe sobre as outras pessoas, a gente capta algumas mensagens e muitas vezes a gente não sabe dizer, né? Existe muito assim, eu fui com a cara daquela pessoa, eu não fui com a cara daquela pessoa. E muitas vezes a gente não sabe, não consegue dar uma racionalidade para isso. Mas a verdade é que muitas dessas vezes, quando essas sensações acontecem, elas são advindas da linguagem visual. Essa linguagem que está acontecendo o tempo todo num nível mais inconsciente e que a gente não trouxe para a racionalidade, né? Então, a minha resposta, que eu espero que também seja sua, é que vale muito mais a pena que a gente tenha domínio da nossa linguagem, que a gente consiga, a partir também desse domínio, ter consciência, consistência e, mais uma vez, assertividade na mensagem que a gente está passando sobre nós, né? Não deixar isso na mão do acaso. Da mesma forma que você não deixa aí a sua trajetória profissional na mão de outras pessoas ou né, a jogada ao léu, né? Tanto quanto você se preocupa em desenvolver alguma aptidão técnica, alguma habilidade, como eu falei, que lhe falte, a mesma coisa se aplica ao aprendizado, esse aprendizado que eu chamo de fundamental, sobre a linguagem visual. Isso vai te dar muito mais condições, inclusive, de performar no seu melhor em todas as outras facetas, né, que você domina aí, tecnicamente. E onde que as pessoas mais erram em relação à linguagem visual? Eu acho que simplesmente o maior erro é não reconhecer que se trata de uma linguagem específica com elementos, signos, símbolos específicos, né? E a partir desse não reconhecimento, né? Se eu não reconheço isso, eu também não vou reconhecer que eu não tenho domínio dessa linguagem e tampouco vou me esforçar para aprender, né? Então, o erro mais comum que eu vejo é, como eu não sei que se trata de uma linguagem específica, eu não me dedico a aprendê-la e acabo me comunicando errado. Mais uma vez, fazendo paralelo, é como se eu fosse visitar um país, não aprendesse nada sobre a língua que é falada lá, fosse uma língua extremamente diferente da minha, e eu simplesmente chegasse lá e tentasse me comunicar. Praticamente certo que eu não conseguiria, né? Que eu passaria mensagens, enfim, tentaria falar coisas e não seria muito feliz nesse processo de comunicação, né? Então, a partir do momento que eu reconheço, que é o que eu espero que esteja acontecendo aqui com você ao longo desse vídeo, que eu reconheço que se trata de uma linguagem, que se trata de algo que é fundamental para que eu me expresse da maneira que eu realmente quero me expressar, eu posso facilmente tomar a decisão de aprender e a partir desse aprendizado, como eu digo, esse aprendizado fundamental, eu tenho muito mais possibilidade de acertar na minha comunicação, né? De acertar no meu posicionamento, de acertar na forma que eu quero ser percebida pelo outro, tá? Então, basicamente, é a gente tomar consciência da ausência, talvez, de domínio, né, desse repertório e, a partir dessa tomada de consciência, tomar a decisão
de passar por esse aprendizado. E como eu falei antes, pode até parecer que é algo muito complexo, né? Talvez difícil de aprender, mas eu te garanto que é algo muito mais fácil do que parece. Até porque é um conhecimento que você, no nível inconsciente, já tem, né? Como eu falei, muitas coisas que a gente percebe, que trazem algumas sensações pra gente, muitas delas que a gente não consegue explicar, vem justamente da interpretação dessa linguagem visual, né? Mas que muitas vezes, por falta de repertório, eu não consigo racionalizar, trazer para o meu nível de consciência e, portanto, ter mais domínio, ter mais assertividade e intencionalidade, né? Então, o convite que eu faço é justamente esse, né? A partir do reconhecimento de que se trata de uma linguagem que eu preciso para conseguir me comunicar melhor, você também passe a aprender e a querer realmente, né, se dedicar a entender como essa linguagem funciona e como ela pode te ajudar na sua comunicação pessoal. E você pode estar nesse momento se perguntando, Estela, e agora? Beleza, entendi, mas por onde eu começo, né? Então eu vou trazer aqui 3 passos para você começar, né, a exercitar aí o seu aprendizado da linguagem visual. O primeiro é realmente esse, a tomada de decisão de aprender, né? A partir do reconhecimento de que se trata de uma linguagem que é fundamental para que você consiga atingir seus objetivos, tá? Então, a partir dessa tomada de consciência e dessa tomada de decisão, você já cumpre o primeiro passo dessa jornada, que é sair, né, da inércia, sair da casualidade, né, e tomar as rédeas, de fato, da sua comunicação pessoal por meio da linguagem visual, tá? O outro passo que eu quero te propor é você tentar observar um pouco mais os 5 elementos, vamos relembrar eles aqui: linhas, formas, cores, texturas e volumes. Então, os 5 elementos que mais estão presentes aí na sua linguagem visual, né? Então, tente perceber, são linhas mais retas, são linhas mais arredondadas, são linhas mais inclinadas, mais diagonais, né? O que está mais presente aí na sua composição visual, né? As formas mais presentes são um pouco mais retilíneas também, então são quadrados, são retângulos, ou a gente tem a presença de formas também mais circulares, como o próprio círculo, né, formas ovalares, né, ou você é da galera dos triângulos, né, que gosta aí um pouco mais dessas linhas inclinadas, diagonais, que orientam talvez o olhar para um certo dinamismo, né. Sobre as cores, você é uma pessoa que curte mais cores escuras, mais cores claras, mais cores opacas, cores intensas, né? Que tipo de cor mais está presente no seu guarda-roupa, né? Ou enfim, os elementos de maneira geral que você usa para compor a sua imagem. E é sempre importante tentar refletir, né? Aqui também, ainda talvez sem conhecimento, mas a gente vai chegar lá. O que será que essas cores, que essas linhas, que essas formas estão transmitindo, né? Quando você olha para elas, o que vem primeiro na sua mente? É dureza? É distanciamento? É acessibilidade? É proximidade? O que é, né? E o mesmo se aplica a todos os demais elementos de design, né? Como eu falei, as cores. Elas são cores mais quentes, que aproximam, ou são cores que distanciam, que deixam você mais... talvez até com bastante seriedade, mas que não deixam muito espaço para as pessoas se aproximarem, né? Sobre as texturas, que a gente vai perceber principalmente nos tecidos, né? Como eu falei, os materiais, né? Que são feitos as nossas peças. Que tecidos são esses? São tecidos mais macios, são tecidos mais maleáveis, são tecidos mais fluidos, ou são tecidos mais estruturados, são tecidos mais encorpados, são tecidos mais que deixam as suas formas um pouco mais, quase como se estivesse vestindo ali uma couraça, né? Como que se protegendo do mundo. Como que são essas texturas, né? E o que, mais uma vez, elas podem estar transmitindo sobre você. E sobre volumes, né? Onde que a gente vê esses volumes? Você gosta de bolsos? Você gosta, sei lá, de um ombro mais marcado, estruturado? Você gosta de detalhes como esses aqui, né? Que podem dar um volume, chamar um pouco de atenção?
O que você gosta? Onde que os volumes aparecem aí nos seus itens de vestuário? E mais uma vez, né? Essa forma deles aparecerem, o local onde eles estão aplicados, transmitem o que sobre você, né? E aí, gente, a partir dessa reflexão, a gente vai para o terceiro passo. E o terceiro passo é entender, ok, então, sei lá, eu gosto mais de linhas retas, formas mais retangulares, eu uso bastante cor escura, tecidos, né, texturas um pouco mais estruturadas, um ombro bem marcado, bem forte, mas eu quero transmitir um pouco mais de proximidade, de acessibilidade. Será que essa mensagem que eu quero transmitir está sendo propiciada por todos esses elementos? Ou será que esses elementos estão me distanciando da mensagem que eu quero transmitir, né? E aí, se tiverem, é legal você, então, fazer uma lista, aí também por tipo de elemento de design, do que você poderia passar a incorporar, né, como novos elementos para transmitir a mensagem que você está buscando, né? Então, quais linhas podem te ajudar melhor a transmitir a sua comunicação principal, né? Aquele seu desejo de imagem. Quais as formas, quais as cores, as texturas, os volumes, né? E aí você pode criar aí o seu próprio roteiro, né? De mudança, talvez, de repertório visual, tá? E se tudo isso, né, que eu falei, parecer muito difícil, e pode ser, porque é tudo muito novo para você, né? O meu quarto passo, que também se aplica a você que já tem um certo domínio, mas quer aprofundar, né, um pouco mais nesse conhecimento, né, nesse aprendizado fundamental, é o convite de continuar me acompanhando por aqui, né? Seguir aqui o meu perfil, acionar ali o sininho para que sempre que eu poste novos conteúdos, você seja informado, né? Te garanto que a gente vai falar muito sobre esses elementos, a gente vai falar muito sobre linguagem visual e quem estiver aqui comigo vai aprender muito a, como eu falei, dominar, né, essa linguagem e, de fato, conseguir ter mais assertividade com a sua imagem pessoal. Bom, por hoje é isso e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!